Oi gente, meu nome é Ruth. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Amor e Monstros. 7 anos depois de monstros apocalípticos aí tomarem conta do mundo, os sobreviventes vivem em colônias escondidas para poder se proteger desses monstros, mas Joel ele resolve sair para o mundo exterior para reencontrar a sua antiga namorada. Protagonizado pelo Dylan Bryan, esse é um filme de comédia, mas que também tem uma pegada de ação. Para saber mais sobre esse filme é só clicar no link que está aqui na descrição que você vai saber de tudo sobre ele sem receber nenhum spoiler. E agora eu vou fazer uma análise completa sobre esse filme. Bem, o filme ele não traz pra gente muitas informações sobre o que foi que aconteceu com a Terra, por que esses monstros vieram e tal. Ele cita isso em alguns momentos, mas esse não é o foco da história. O filme tá lá mesmo para contar a trajetória do Joel, essa jornada dele de ir para a colônia da Aimee, e também qual será a reação dela quando isso acontecer, quando ele finalmente conseguir chegar lá. Quanto à jornada do personagem, a trajetória dele até chegar na outra colônia, eu acho que o filme conseguiu mostrar bem a trajetória do personagem e a relação dele com o mundo exterior e consigo mesmo. Então o filme retrata um pouco disso, dele descobrindo, redescobrindo na verdade, né, o mundo, e também dele se descobrindo, porque o personagem ele evolui, né, ele começa a descobrir coisas que ele achava que não era capaz de fazer, ele começa a perceber quem são as pessoas que realmente estão do lado dele, que ele deve valorizar, ele conhece também pessoas novas. Inclusive, quando a gente olha na descrição da Netflix sobre esse filme, tá lá escrito que esse é um filme teen, então essa temática é bastante pertinente para esse público. Já quanto ao desfecho do filme, a chegada dele, o reencontro dele com a Aimee, eu achei que faltou um pouco no filme justamente porque os personagens desse filme não foram muito bem trabalhados, na minha opinião. Quando o Joel finalmente ele reencontra a Aimee, que era um momento muito esperado durante o filme, esse momento acaba ficando um pouco sem graça. Não por conta da reação dela, mas a forma como isso foi apresentado, porque acabou que ficou muito corrido como isso chegou pra gente. Esse reencontro dele com a Aimee acabou sendo ofuscado por personagens novos que não tinham sido inseridos antes, tinham acabado de chegar na trama, e a gente fica até meio confuso de dar atenção para esses personagens e para o que está acontecendo entre a Aimee e o Joel. Então eu acho que isso acabou ofuscando um pouco esse reencontro deles, que era algo que a gente tinha criado uma expectativa. Inclusive, esses personagens novos que chegam no filme, eles chegam um pouco tarde, porque a gente não tem uma introdução sobre eles, a gente não conhece muito sobre eles, e eles já chegam ali no final do filme como sendo os grandes vilões da história, e fica um pouco raso a motivação desses personagens, o que eles estão fazendo lá. Acaba ficando óbvio e superficial, o que deixa esse desfecho do filme, o final dele, um pouco sem graça em comparação com o restante da história. Além disso também, a gente não consegue ter tempo de se afeiçoar com o pessoal da colônia, tanto da colônia do Joel quanto dessa nova colônia que é a colônia da Aimee, porque o filme não apresenta pra gente muitas informações sobre eles. Então quando o Joel ele liga lá pro pessoal da colônia dele, avisa que ele conseguiu chegar, que tá tudo bem, e naquele momento que ele finalmente percebe que na verdade aquelas pessoas se tornaram a família dele, que é pra lá que ele deve voltar, acaba que esse momento também fica um pouco sem graça porque a gente não se afeiçoou muito a esses personagens. A gente não faz ideia de quais são os nomes deles, a gente não sabe sequer quantos são porque o filme não deu pra gente muita informação. E o pouco que ele deu lá no início do filme a gente já esqueceu porque o filme não deu muita atenção pra eles naquele momento. Então a gente achou que eles realmente não mereciam tanta atenção assim. Então a gente não se lembra muito desses personagens. Então quando esse momento acontece, perde um pouco a graça. Além disso, os novos amigos que o Joel faz durante a trajetória dele, eles também não foram tão bem trabalhados porque o filme abafou um pouco a história deles. Eles são personagens que pareciam ser mais interessantes, pareciam que iam se envolver mais com o Joel, o cachorro dele. Aquele quarteto, aquele grupo, a gente começa a se apegar a eles e achar esse grupo interessante, mas no momento que a gente está começando a fazer isso, o filme separa esses dois, essas duplas na verdade, o Joel e o cachorro dele vão para um lado, eles dois vão para outro. Então acaba que também a gente não consegue se apegar tanto a eles dois, porque na hora que a gente começa a fazer isso, o filme já tira eles de cena. O que dá a entender que o filme guardou isso para uma possível sequência.
porque no final do filme ele termina com aquele clima ali de que algo mais vai acontecer, de que vem uma próxima produção aí, mas acabou baixando as nossas expectativas para uma sequência, porque a gente não conhece esses personagens. Na verdade, só o Joel e o cachorro que realmente a gente conhece e quer ver no próximo filme, porque os outros a gente não conhece tanto, a gente nem sabe o nome do pessoal da colônia. Então, de forma geral, acho que os personagens do filme foram muito rasos, muito superficiais. Alguns chegaram até atrasado, então podia ter melhorado nessa questão. Outro ponto do filme que também acho que deixou um pouco a desejar foi porque os diálogos do filme entregavam muito o que ia acontecer no futuro. Como é o caso, por exemplo, de quando o Joel fala que ele nunca viu uma máquina daquela funcionando. A primeira coisa que a gente pensa é, em algum momento ele vai encontrar uma máquina daquela funcionando. Quando o amigo dele começa a falar da rainha, as características desse monstro, a primeira coisa que a gente pensa é que em algum momento esse monstro vai aparecer. Ele do nada lá tá andando, vê uma planta e fala, essa planta é boa para curar tal coisa. A primeira coisa que a gente pensa é que em algum momento ele vai precisar dessa planta. Então acaba que os diálogos do filme entregam muito o que vai acontecer no futuro. E quando essas coisas acontecem, quebra um pouco a expectativa, porque a gente já tem isso como um previsível. Então esses momentos do filme poderiam ter sido um pouco mais sutis e não falado assim no diálogo de uma forma tão explícita, né? Tipo, nossa, nunca encontrei uma máquina dessa funcionando. Podia ter sido diferente, né? Sei lá, o Joel tentando arrumar a máquina, mas não consegue. A gente já ia entender que era difícil fazer essa máquina funcionar. Então não precisava falar, né, com todas as letras. Nunca encontrei uma dessa funcionando. Mas de forma geral, o filme não é um filme ruim, ele é um filme divertido, não é nada cansativo você ficar assistindo, não é aquela coisa chata, porque ele vai direto ao ponto. Ele não exige muita atenção de quem tá assistindo, ele não exige que a pessoa pense para tentar descobrir o que é que vai acontecer, porque ele acaba sendo um pouco óbvio. E ele também não entrega muito pra gente, não é aquele filme que tem uma história marcante, algo que a gente vai ficar ali pensando a semana inteira, nossa, aquele filme mexeu muito comigo. Ele não é desses, mas ele cumpre o seu objetivo de entreter, de ser um filme divertido, um filme ali pra você se distrair, pra realmente passar o tempo. Coloque aí nos comentários o que você achou desse filme, se você concorda do que eu disse aqui ou se você discorda. E também curte o vídeo e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui. Por hoje é isso, até a próxima!